Boa noite a todos e a todas. Que alegria imensa estarmos aqui, mais uma ocasião, mais uma atividade da nossa casa. Começarmos essa noite de domingo, nessa harmonia de Jesus, da espiritualidade amiga. Antes de começarmos nossa atividade, vou ler uma mensagem aqui do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa as tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não perca tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte e sucessivamente desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Vamos orar, amigos? Fechando os nossos olhos, buscando uma posição confortável, onde quer que estejamos sentados, conectando os nossos pensamentos aos céus, ao nosso amigo Jesus. Pedimos a Ele: Mestre Jesus, que alegria a oportunidade de estarmos aqui juntos em mais uma ocasião, onde teremos a oportunidade de refletirmos, Pai, sobre vossa mensagem, sobre o que quer que aprendamos esta noite. Que os trabalhadores espirituais que aqui já se fazem presentes possam, à medida que a palestra se conduzir, e nos auxiliando no entendimento, abrindo os nossos corações para que possamos compreender e apreender as palavras que aqui serão ditas. Que tenhamos, Jesus, o bom ânimo do entendimento, a força e a atenção necessária, Pai, para que este momento aconteça da maneira mais profícua possível. Que os amigos benfeitores auxiliem o nosso palestrante, que com muito amor no coração vai facilitar esta oportunidade de palestra, de fala, e atingir os nossos corações. Que possamos todos, Cristo, na harmonia da psicoesfera elaborada por Ti e pelos trabalhadores espirituais desta casa, estarmos atentos e compreensíveis, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Que assim seja, Mestre. Hoje nós vamos receber aqui o nosso amigo Afro Stefanini, cooperador lá da FEENTE, da Federação Espírita de Mato Grosso, trabalhador da Casa Espírita Lar de Amor, que vai fazer uma fala conosco em referência ao dia de ontem, onde muitas pessoas fazem alusão ao dia de finados, e o nosso amigo vai falar sobre morte de entes queridos. Com você, amigo. Bom dia, queridos corações. Que Jesus possa dulcificar a nossa alma, apacentar a nossa mente e nos proporcionar uma conexão profunda com o seu Evangelho. Cada um de vocês veio essa noite para buscar Jesus de alguma forma, para buscar a sua presença, para colocar-se à disposição com as suas fragilidades, e nós também viemos buscá-lo para sentir a sua presença e colocar a nossa fragilidade, para que nós possamos nos fortalecer, como diz a frase do apóstolo Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece.
Mas para que eu possa me sentir fortalecido por Jesus, eu devo antes tirar a capa de qualquer ideia de ser autossuficiente. Reconhecer que eu posso pedir ajuda, que eu trago dificuldades e que às vezes eu mesmo produzo essas dificuldades no meu caminho, muitas vezes. É com esse sentimento de humildade perante o Mestre, da sua presença excelsa, que podemos olhar o infinito com outros olhos, observar que a nossa passagem na Terra é muito breve, e que por mais nós pensemos em realizações e realizações, conquistas e posses, todo tipo de ideias que possamos fazer dentro da nossa breve estadia na Terra, ainda assim deve ser revista e repensada a partir da verdadeira conquista, que é a conquista moral dentro de nós. Por isso mesmo, o tema ele é muito interessante, porque ele fala da morte de entes queridos. Interessante que o tema não é perda de entes queridos, porque está no morte de entes queridos, nos dá uma ideia de que nós não os perdemos, que eles seguem a sua jornada, têm um tempo de ciclo na Terra, e que para viver este ciclo é fundamental que nós estejamos presentes realmente com aqueles que amamos. Em julho de 1926, nasce uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela tem uma contribuição notável para a psicologia e especificamente para um ramo da medicina que é chamada de tanatologia. Esse estudo em que o paciente está em estado terminal. Hoje, nós temos nos hospitais, nas universidades, em casas de repouso, uma contribuição notável sobre a importância de sermos acolhedores com aqueles que estão partindo. Aqueles que estão em estado terminal, por exemplo, e que muitas vezes trazem angústia do que vai ser. Nem todos são espiritualistas, poucos ainda os espíritas no mundo todo, mas a morte é um fenômeno geral. E a contribuição do trabalho de Elisabeth Kübler-Ross foi auxiliar profundamente os familiares, também os doentes em paciente terminal, a terem uma visão mais acolhedora, mais suave do fenômeno da morte. Mas o que Elisabeth Kübler-Ross coloca em suas obras, notadamente a principal delas, A Morte e o Processo de Morrer, é que o desespero, a angústia, o que inquieta a maioria dos entes queridos que ficam, não está bem relacionada à morte propriamente da pessoa, mas a forma como essa pessoa viveu com essa pessoa. Tem a ver com os vínculos criados, porque a forma como se vive é a forma como impacta também a morte no coração de quem fica. É a ideia de ver, por exemplo, que eu não fiz tudo o que podia, que deveria ter ficado mais perto, que poderia ter sido mais presente, mais atencioso, que poderia ter estabelecido mais perdão, que seria capaz de relevar
algumas dessas pequenas desavenças do dia a dia. E Elizabeth Kubler-Ross, ela vai estudar o fenômeno do luto. Este sentimento, ou este processo, na verdade, que acompanha a falta, que acompanha esse rompimento da relação entre eu e o ente que se vai. Mas será mesmo o rompimento de uma relação? Elizabeth Kubler-Ross vai entender que quando, por exemplo, aqueles que nós amamos se vão, um pouco mais, um pouco menos, nós passamos por 5 fases do luto. A primeira fase ela chama de negação. É aquela fase que nós não queremos realmente aceitar que aquilo aconteceu. Isso não está acontecendo. E dependendo da situação, como a morte acontece, por exemplo, se ela não é uma morte por doença de longo prazo, é uma morte abrupta, acidente, ou vem por meio de um assassinato, mortes violentas, possivelmente esse processo de negação é mais intenso, porque nós ficamos sem compreender a natureza justa do que aconteceu. E aqueles que, por exemplo, querem entender algo, uma bala perdida, por exemplo, às vezes fica muito complexo para o coração entender por quê, de onde veio a natureza da justiça disso que aconteceu. Então a fase da negação, a primeira fase, é uma fase complexa, porque às vezes ela não se mostra assim, não, eu não acredito que ele morreu. Não. Às vezes ela se mostra com frases do tipo, está tudo bem. Você está triste? Não. Mas ele morreu, sei, morreu. Deus levou, mas está tudo bem. A pessoa não absorve, ela deixa passar. Isso pode durar não apenas um dia, mas pode durar uma semana, pode durar um ano, pode durar muitos anos. A segunda fase, ela retrata que é a fase da raiva. Quando o ente que nós amamos se vai, é comum a pessoa passar do estágio da negação para a raiva. Eu me sinto intensamente movido por uma raiva. Quem é que teve coragem de tirar essa pessoa que eu amo de mim? Se, por exemplo, é alguma figura que sofreu um acidente, a gente quer culpar o outro que fez o acidente. Se é alguém que atirou, é possível que a pessoa sinta muita raiva do assassino, é lógico. É para nós algo racional pensarmos assim. Mas essa é uma fase que leva a pessoa a buscar culpados. Eu quero que alguém seja culpado por isso que aconteceu. O fato é que, a maioria das vezes, não há um culpado específico, um culpado humano. Mas como esse processo acontece em nós transferimos essa culpa para o processo transhumano. Sai do humano e eu direciono essa culpa para Deus. Às vezes direciono essa culpa para o governo, para aquele grupo, enfim. Mas há uma forte tendência em buscar o culpado. Depois ela vai falar da terceira fase, a fase da depressão. É quando eu já acho que eu não tenho mais sentido, não tem mais porquê. É como aquela raiva, ela em tese vai se arrefecendo, não desaparecendo, mas vai se arrefecendo. E a pessoa começa então a se colocar numa posição de desistência, às vezes desistência das atividades, e pode chegar à desistência da vida. Esse processo de desistir, de se deprimir, de certa forma tem uma característica. O que é a depressão? Em síntese, se possamos falar, apesar de tantas classificações notáveis, a depressão é essa pressão interna, profunda,
que acomete o sujeito contra ele mesmo, no qual ele não se sente capaz de fazer alguma coisa com o que está sentindo. Então há um sentimento de incapacidade, de não mobilidade no processo. Então ele se pressiona profundamente, mas ao mesmo tempo tem uma baixa esperança do que se possa fazer para resolver. Então ele vai se desligando dos processos que lhe interessavam, dos gostos, dos afetos, e pode chegar a pensar em se desligar da vida, como aquele que ama, e poderíamos dizer, não, mas ele está depressivo porque amou. Não negamos o amor, mas não é o amor que causa a depressão. Ele está depressivo, ela está depressiva, porque não está elaborando luto. É outro processo. Esse processo da falta, esse processo do vínculo que a pessoa não estabeleceu, talvez, da forma ou com os dados que queria na relação com aquela pessoa. A quarta fase é a chamada fase da barganha. Exatamente porque a pessoa ela está naquele estado de impotência emocional, ela começa a pensar de tudo para barganhar. Mas eu faço alguma coisa para poder ter um contato com meu ente. Ou se a pessoa já está no leito, foi dado às vezes o aviso de que ela tem poucos dias ou poucas horas de vida, a pessoa nem morreu, mas a outra já entrou no luto. É muito comum que a pessoa entre no estado de barganha. Começa a orar a Deus, vai buscar todo tipo de atitudes para fazer promessas, para tentar algo para que o seu ente não se desligue totalmente da matéria, não morra. Mas isso é um processo também do luto estudado pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. É uma forma de tentar, naquele tempo tão curto, naquele período tão curto, reaver alguma coisa na relação com essa pessoa. Mas esse processo de barganha às vezes alcança também os espíritas. E nós espíritas vemos muitas vezes as pessoas exigirem, dizerem, por favor, traga uma mensagem do meu ente. Eu tenho sido uma pessoa melhor, eu tenho feito coisas boas, mas eu tenho vindo aqui no Centro Espírita há tantos anos, e eu não tenho direito a uma mensagem do meu ente querido. Veja que o processo de barganha ainda continua de certa forma. E Chico não ficou isento disso. Chico recebia várias cartas dos entes, psicografava com uma beleza singular de dados, autenticidade, caligrafia, dava nomes muito íntimos, situações eminentemente peculiares que só aquele familiar sabia. Mas ele não estava isento de receber de muitas pessoas o machado da exigência. Você tem que dar para mim aquela carta, aquela mensagem. Era a criatura em luto, que não sabia lidar com isso profundamente. E a quarta fase que Elizabeth Kubler-Ross fala, aí sim, é a aceitação. Quando chega na fase da aceitação, a pessoa ela já transbordou uma dor muito profunda. Mas essa fase da aceitação não é como muitos de nós possamos pensar, simplória. A fase da aceitação da morte de quem nós gostamos não é bem isso. É a fase da aceitação do que eu consegui construir de vínculo com aquela pessoa, do que eu fiz e do que eu não fiz, do que eu deveria ter feito e aceito que não fiz. Então não é uma aceitação especificamente apenas de que o outro se foi, mas é a aceitação do que eu fiz no tempo que o outro estava comigo.
Então, quando nós vamos ver o tema morte dos entes queridos, nós podemos somar uma reflexão, que sobre a morte dos entes queridos nós não podemos fazer nada. Porém, nós podemos começar a pensar nos vínculos espirituais que nós nutrimos com os entes queridos que se foram e que nós temos nutrido com os entes queridos que estão aqui. Porque é exatamente esse processo dos vínculos que estabelece o nível da dor da perda, ou da chamada perda. E é muito interessante nós repensarmos, porque o Espiritismo, quando ele iluminou a partir da publicação do Livro dos Espíritos, os mais profundos conceitos na relação nossa com o mundo espiritual, o Espiritismo abriu as comportas dos vínculos imortais. É compreensível nós pensarmos que antes do Espiritismo, quando os entes queridos morriam, fazia-se a missa ou os cultos das denominações variadas, e pronto. Com isso, estabeleceu-se. Porque a visualização da relação entre nós e os mortos, antes do Espiritismo, numa visão ocidental católica, ou evangélica, ou de outra denominação, é uma relação de distância. Eles foram para algum lugar. O interessante é que, de certa forma, um pouco mais, um pouco menos, nós trazemos isso também. Mudamos o nome de céu, colocamos o nome de colônia. Mas às vezes a nossa mente funciona assim. Eles foram para lá, e estão lá, e pronto, só quando desencarnar que eu vou vê-los. Quando na verdade o Espiritismo fala, opa, não é bem assim. Aqueles que nós amamos estão invisíveis, mas não estão ausentes. Eles podem estar conosco em muitos momentos da nossa vida, em muitas fases, em muitos dias, ou às vezes quase todos os dias. Então a presença deles, para nós espíritas, não é uma alegoria, é um fato. E aí entra um dever de vínculo espiritual dos espíritas, que é manter este vínculo afetivo com os espíritos que nós amamos, sem o peso da cobrança, o peso da exigência ou do movimento de apego. Mas o vínculo, por exemplo, orar todos os dias pelos familiares desencarnados. Isso não é dever qualquer, porque para nós a relação com os espíritos não é uma relação abstrata, é uma relação concreta. Então o processo de lembrar deles, ou o processo de realizar algo que ele nos ensinou, que ela nos ensinou, e entregar às vezes numa atitude simples, mental, emocional, sem falar para ninguém, como se fosse um presente emocional, eles recebem. Eles recebem com o carinho, e isso é manter vínculo. Porque às vezes a gente fala, nossa, o nosso parente desencarnou, ele foi, os mentores estão cuidando dele, quando eu morrer eu vou vê-lo. Meu Deus, coloquei eles aonde? Num lugar que os outros cuidam. Claro que cuidam, mas o meu cuidado é meu perfume. Uma mãe tem 8 filhos, ela está doente, e os filhos entre si falam,
Fulano você está visitando, fulano você está visitando, eu estou, e fulano não estão visitando. Mas não tem problema, porque 3 filhos dos 8 visitam e acodem a mãe, mas os outros não visitam. Ah, é mesmo? Só que o perfume dessa mãe com cada um dos filhos é único. Os 3 que estão visitando a mãe estão fazendo o que podem e dando o seu perfume. E os outros? Os outros estão deixando de manifestar vínculo. Então, o que o livro dos Espíritos nos revela sobre essa relação com os nossos entes é de uma beleza singular. Porque ele está nos dizendo que a ponte está aberta, que a nossa relação com o invisível deixou de ser uma relação com o ausente e passou a ser uma relação de presença com os espíritos que amamos, sem necessidade de petitórios a eles. Fulano, eu vou fazer um negócio aqui, pai me ajuda, tio me ajuda, avô me ajuda. Não é nada disso, mas ter a relação diária, de vez em quando fechar os olhos, lembrar de um amigo, de um primo que já foi, falar: olha, eu não sei onde você esteja, se está com quem, mas eu quero lhe enviar meus pensamentos, estou com saudade de você, que você esteja bem, me lembro quando nós vivemos isso e aquilo, foi muito bom para mim. Manifestar gratidão aos espíritos, gratidão ao que eles fizeram por nós, ao que eles deram conta de fazer por nós. Isso é de uma beleza, é de uma singularidade. E ainda bem que estipularam o dia de finados, ainda bem, porque se não tivesse estipulado, às vezes a pessoa não recebia nenhuma prece no ano. Ainda bem, mas nós espíritas temos o dia dos imortais todos os dias. O Espiritismo abriu o dia dos imortais todos os dias. Isso é muito importante, porque quando nós fazemos essas lembranças felizes, quando nós manifestamos essa gratidão, nós estamos ressignificando vínculos dentro de nós. Vínculos. Eu conheço um caso de uma moça que ela ama muito seu pai. Para ela, uma pessoa admirável. Mas depois que o pai morreu, ela recebeu uma notícia que lhe decepcionou profundamente. Algo que ela não esperava que o pai tivesse feito no caminho profissional dele. E ela veio me contar com uma tristeza, com uma amargura, dizendo sobre o quanto aquilo havia mexido com ela. E ela me revelou que desde a morte do pai, todas as vezes que ela tenta orar, ela interrompe no meio a oração. E ela tenta, interrompe no meio a oração. Ela não consegue concluir. Porque na hora que ela vai fazer a oração, vem um processo profundo de mágoa, de angústia, de rancor. E numa experiência que ela teve, de entrar para dentro de si mesma, ela fez uma visualização terapêutica, que é quando a pessoa se vê às vezes num local. Então ela se viu num local muito bonito, tinha um banco, ela sentou no banco e o pai veio. O pai veio e ela descreveu que conseguia ver até as marcas, o cheiro, a exatidão. Era o espírito, não é? Visitando-a naquela visualização. Como ela tinha capacidades mediúnicas, tem capacidades mediúnicas, para ela ficou muito mais fácil.
E ela conversou com o pai, abraçou e tal, mas não falou da dor dela, não falou o que passava com ela. O pai então se foi, a visualização terminou, e depois ela veio me revelar que o coração dela doía tanto, tanto. Ela estava lá fazendo em casa essa visualização, que quando ela terminou, ela pensou que ia ter um ataque cardíaco, porque a dor não era emocional, como a gente pode, era física quase. E eu disse para ela: o que você acha que é isso? Ela falou: olha, eu não sei. E aí entra o processo da negação de Kubler-Ross. Ela falando: eu amo meu pai. Para mim, meu pai é uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é isso? Não, porque... mas doía demais. Eu disse: isso é mágoa. Se chama mágoa. Mas o que foi isso que aconteceu? Revelou a intensidade da sua mágoa, a visualização. A visualização não criou a mágoa, não criou a dor no seu coração. A visualização tirou as paredes do pensamento que protege com essas estruturas do mundo objetivo, né? Essa vida agitada, essa vida de pagar boleto, essas coisas, a gente vai deixando a mente como? Condicionada. No processo em que ela mergulhou, ela foi se abrindo, e aí foi revelando o que estava acontecendo por dentro. E essa dor tão profunda, eu falei: você só pode fazer se você se perdoar. Eu me perdoar? Mas eu não fiz nada. Fez. Você criou o ofensor interno. O que é o ofensor interno? Às vezes a pessoa vem uma vez e ela faz uma coisa contra você, e aí a gente se preenche de mágoa. Mas a pessoa faz uma vez e vai embora, e eu fico fazendo 10 vezes todos os dias, uma vez, uma semana, um ano. Quem é que mais se ofendeu do que a pessoa para mim? Eu mesmo. Eu criei o meu ofensor interno. Então a manifestação da gratidão é uma manifestação de criar vínculos, mas de fechar ciclos. Porque você já percebeu que a gente não consegue agradecer com o coração ofendido? Busque agradecer realmente sentindo-se ofendido. Busque agradecer alguém sentindo mágoa. Não tem como. A gratidão, inclusive, é um sinal em nós de que a dor já está passando. Eu já estou conseguindo manifestar gratidão. Então, além do perdão, que é o ato de eu poder dar a mim o direito de sentir-me ser humano e colocar os meus sentimentos, atender esse ofensor interno, porque o perdão é isso. O perdão é o ato de eu me acolher com o movimento que eu faço de me ofender. Perdão não é uma coisa que eu dou para outro que fez alguma coisa contra mim, porque o meu senso de justiça fica ferido assim. Será que eu vou dar uma coisa boa para alguém que fez uma coisa ruim para mim? Então o perdão parece que é uma coisa que não é muito justa. Mas essa é uma ideia errônea do perdão. O perdão não é uma coisa boa que eu dou para alguém que fez um mal para mim. O perdão é algo bom que eu dou para mim, a partir de uma coisa negativa que alguém fez comigo, porque foi o que ficou em mim. Porque quem é que está ficando magoado cada dia? Sou eu. E essa mágoa está parando na minha célula ou está parando na célula do outro? Na minha célula. Essa mágoa afeta o meu sistema cardíaco ou o sistema cardíaco do outro? O meu sistema cardíaco. Então a mágoa é algo bom que eu dou para mim a partir de um mal que o outro fez a mim. Então nessa perspectiva,
os nossos vínculos com os nossos entes queridos é de profunda gratidão, lembrança. E o terceiro movimento que nós podemos chamar de exemplificação. Aqueles entes queridos que deixaram lições de exemplos muito profundos, não é o fato deles serem lembrados que nos vincula a eles. Esse é um recurso. Mas o terceiro e mais profundo recurso é nós utilizarmos daquilo que absorvemos, daquilo que aprendemos, para aplicar, para distribuir, para levar aos outros. Este é um processo de vinculação existencial. O pai ou a mãe sente alegria não quando o filho fica todos os dias dizendo: tá bom, pai, eu te obedeço, pai, eu vou te obedecer, pai, eu vou fazer, pai. Não é isso. É quando o filho, em silêncio, às vezes vai lá e faz. Para os pais, o que eles mais querem é que os filhos tornem-se aquilo que eles pedem, exemplifique aquilo. Isso é criar vínculo. E no Livro dos Espíritos, Kardec teve esse cuidado de perguntar. E ele colocou nessa pergunta: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem, né? Então aquela dor profunda que aqueles de nós que ficamos afetam os espíritos que se foram. E aqui diz: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Opa, são duas palavras. Ele é sensível às lembranças e aos lamentos. Lembranças podem ser lembranças felizes, lembranças de momentos de aprendizado, de convivência. E continua: mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso, e aí que está o detalhe, e talvez, vírgula, ao reencontro. Um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então aquela dor aparentemente inconsolável, aquele desespero, pode sim estabelecer uma distância espiritual tão profunda que quando o outro desencarnar, não vai conseguir reencontrar rápido o outro. Mas você vai dizer: mas como? Morreu, morreu. Morreu, encontra quem morreu. Não é assim. Morreu, não encontra quem morreu. Morreu, encontra quem está na mesma sintonia com aquele que morreu. Mas não encontra quem morreu só por ter morrido ou ter desencarnado. Então o ponto central aqui é interessantíssimo, porque depois que os nossos entes queridos se vão para o mundo espiritual, cada dia a mais é um dia a menos que a gente está distante deles. É ou não é? Porque nós também não estamos caminhando para a desencarnação. Então cada dia a mais é um dia a menos que nós estamos com eles. Porque nós estamos todo dia caminhando também para o mesmo lugar que eles foram, para a desencarnação. Logo, isso nos ajuda a repensar o quê?
Bem, se eu tenho, sei lá, 40 anos, 5 anos, 1 ano, 60 anos, até chegar lá, e eu não sei, então eu tenho 60, 40 anos para movimentar vínculos afetivos, lembranças. Os espíritos recebem as nossas lembranças como se fossem ramalhete de flores, luminosas, com perfume do que nós emitimos no sentimento. São verdadeiros ramalhetes. E simbolicamente é como se nós chegássemos lá e fôssemos na casa espiritual lá, porque é muito interessante. Certa vez a minha vovó, desencarnada, chegou para mim e falou: meu filho, nós estamos trabalhando pelo bem da família. Eu falei: mas que coisa boa, vó. Como é que estão os nossos entes queridos? Estão muito bem. E ela citou um, citou outro e tal. Falei: mas estão todos lá com a senhora? Não, tem uns que estão trabalhando em outras áreas, tem outros que estão se preparando para reencarnar. Falei: mas que coisa boa, vó. E a senhora mora onde? Aí ela falou: olha, eu moro com a sua tia, com a sua outra tia, tal. Falei: ué, vó, mas é muita gente, não é? Ela falou: meu filho, os vínculos e o prazer de nós estarmos juntos no mundo espiritual com quem amamos é dobradamente maior do que se possa imaginar aqui na Terra. Essa ideia de desvínculo que a gente faz aqui na Terra é muito interessante. Nós estamos na nossa família, nós casamos e falamos: essa agora é só a minha família, aquela outra não é, aquela outra não é, aquela outra não é, só essa aqui. Essa é uma ideia que não vai muito ao encontro do que acontece no mundo espiritual. Lá a ideia de união tem um outro tipo de conjectura, a importância dos vínculos, e às vezes a gente faz aqui o processo de desvincularmos. Então essa relação de desvínculo, ela é nossa, da sociedade que vivemos, do movimento que nós temos, às vezes até das necessidades materiais, né? Então, mas nossa, aquele primo que eu gosto tanto, mas faz anos que eu não ligo para ele. Ligue. Aquela tia, nossa, faz tanto tempo. Ligue. Mande um WhatsApp. Oi, tia, tudo bem? Ué, fulano, que você está me ligando? Não, só pode dizer que você está bem. Então, que saudade e tal. Mas o que aconteceu? Até estranhar, né? O que aconteceu? Não, é que eu estou aí me vinculando a você. Saudade. Por quê? Vai pensar até que você vai morrer, né? Não, não vou morrer. Estou me vinculando. Então, essa ideia é profundamente saudável, salutar. Nós não perdermos esse processo de vínculo com aqueles que nós amamos. Mas e aqueles que temos dificuldade? Aprendemos a colocar na estrada do perdão e da liberdade a possibilidade de que a pessoa siga como ela bem pense, como ela bem queira, mas não através da nossa raiva, não através do nosso rancor, né? Que na estrada dela não fique as pistas das nossas dificuldades para com essa pessoa. Como diz Emmanuel para Chico, né? Nem deter e nem reter ninguém, deixa a pessoa ir. Então esse é um processo muito importante, que nós vamos angariar dentro de nós. Nós estávamos num trabalho de palestras, então fomos à casa de um amigo, nos Estados Unidos, Maurício, lá dos Estados Unidos, amigo nosso. E ao chegar na casa dele, eu comecei a sentir uma energia musical muito suave, e pedi que ele pegasse o violão.
E ao pegar o violão, eu comecei a ficar muito emocionado. Pedi para ele trazer um papel, um lápis, e uma música começou a sair. E o interessante é que, à medida que eu escrevia, parecia que tinha como se fosse uma pequena fonte que jorrava e saía uma leve luz enquanto eu compunha a música. Essa é uma coisa que eu nunca contei, estou contando aqui hoje. Enquanto eu compunha, saía como se fosse uma pequena fonte. E aquilo ia aumentando e aumentando. Eu compus a música. E depois eu contei ali para os amigos a emoção que eu senti. Mas depois eu perguntei ao benfeitor Honório: o que significava aquilo? E ele então me disse: aquele momento foi o momento em que você foi trabalhando a sua dor. E aquilo que saía e que jorrava era um processo de cicatrização da sua dor. E a música falava da dor. E o nome da música é Passará. E a letra e a canção falava exatamente sobre isso. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor. Então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor, que então perfumará e atrairá mais de 1000 léguas o beija-flor. Cada lágrima que cai é cristal que brilha mais. Transformar a dor em paz, o amor sempre é capaz de amanhecer de novo. Para saber recomeçar, é preciso mergulhar no fundo do coração, se abrir para a imensidão, que encontrará repouso. E eu terminei chorando profundamente essa música, que eu gostaria que ficasse como essa energia as nossas dores dos entes queridos, porque a dor, ela realmente vai passar, mas ela só vai passar se nós fizermos alguma coisa no lugar. A dor do coração não passa por si só. Não é bem o tempo que cura a dor, mas é a nossa disposição de nos acolher e nos amar que vai ajudar o tempo a cicatrizar a dor. Então, onde estivermos, com quem estivermos, nós somos capazes de cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas dores e aprendermos a estabelecer um processo realmente mais verdadeiro nas relações humanas. Recordemos, portanto, que os nossos entes queridos estão invisíveis, mas eles não estão ausentes. Às vezes se fazem presentes quando nós falamos deles. Por isso é sempre saudável da nossa parte fecharmos vínculos de gratidão, de amor, de exemplificação e de perdão, e fortalecermos esses vínculos para que exista o reencontro, que é a grande, digamos assim, mudança de mentalidade que o Espiritismo fez. Depois do Espiritismo, a dor da distância
se transformou em esperança de reencontro. Muita paz. Vamos orar? Senhor Jesus, no santuário da prece, que acerena a alma, trazemos em nós o anseio de calma e de paz no coração. Suplicamos 1000 vezes, ajoelhados em devotamento, que pudéssemos viver este momento da presente reencarnação. Nas agruras e nos desaires, nas loucuras e nas angústias, o Senhor é o farol que ilumina todas as nossas possibilidades. Auxilia-nos, Mestre, a compreender o valor do tempo e conhecer a nós mesmos um tanto mais no dia atual. Ajuda-nos a estabelecer o bem e fazer a caridade sem olhar a quem, dispensando de nós todo o mal. Ajuda-nos a acolher o faminto de afeto, o sedento de compreensão. Que possamos ser, antes de tudo, verdadeiros irmãos. Na morada celeste que o Senhor reside e que vê a todos nós com mansuetude, ajuda-nos, Senhor, a estabelecer os passos da fidelidade para a infinitude. Sempre que pousar em nós a ideia do conforto ou da acomodação, ajude-nos a enxergar o quanto ainda nos falta caminhar pela nossa evolução. Auxilia-nos, Senhor, a sentir que os nossos entes estão invisíveis, mas não ausentes. Continuam a nos amar, cantar, sentir e pedir que lembremos de nossas histórias unidas, para que fique claro o quanto a imortalidade veio para trazer toda a claridade nas almas mais sofridas. Em tudo agradecemos e pedimos, meu Senhor, dai-nos a oportunidade de sermos, nesta experiência, um singelo, mas verdadeiro instrumento de amor. Que assim seja. Da Casa Espírita, a gente quer agradecer pela maravilhosa palestra que conduziu conosco aqui essa noite. Gratidão. Amigos, os recados da noite. Todo domingo, às 16 horas, nosso grupo de estudo, que acontece até às 17h30. Em seguida, nós temos a atividade da palestra. Excepcionalmente, domingo que vem, nós vamos ter uma atividade diferente. Uma roda de conversa, cujo tema vai ser depressão. Então, vai ser muito interessante, uma temática bem atual,
eu acredito que muito produtivo. A gente conta com a presença de todos vocês. Agora nós vamos nos dirigir ao passe, lembrando que primeiro, a prioridade será das crianças, que enquanto estivemos aqui reunidos, estavam na atividade da evangelização. Então, aos pais cujos filhos estão na evangelização, as crianças vão tomar o passe, em seguida nós aqui do recinto seremos conduzidos para este momento. Ok? Boa noite a todos, tenhamos uma ótima semana. Até domingo que vem.